Boa noite para todos. É com muito carinho, que estamos aqui hoje com vocês na reunião pública, de sexta-feira. E é sempre um enorme prazer estar aqui, mesmo apesar do momento em que estamos passando com a Covid-19, que faz com que ainda tenhamos esse isolamento social, Mas, mesmo virtualmente, nos sentimos acolhidos pela instituição do Instituto Espírita Caminho de Jesus, dentro desse propósito de dar continuidade às reuniões públicas, com os temas pertinentes às obras da codificação, os postulados espíritas, para que eles sirvam, além de conhecimento, também de consolo, de paz, e que nos dê essa esfera de equilíbrio através das reuniões públicas, Bem, hoje vamos falar sobre o capítulo 1, lá da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que é das esperanças e consolações, e tem ali essa parte que das penas e gozos terrestres, E vamos nos focarmos mais assim na questão da felicidade e infelicidade relativa, Então, escolhemos uma página de abertura, que tem muito a ver com o tema que iremos falar, Então, escolhemos uma página do livro Opinião Espírita, Esse livro ele é psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier e pelo médico Aldo Vieira, e as páginas ímpares, elas são de André Luiz, e as páginas pares são de Emmanuel. Então, escolhemos a página que tem a ver com o tema, Então, o tema da página de abertura é Felizes e Infelizes, Aqui, tá, gente? E é de Emmanuel. Está baseada na questão 921 do Livro dos Espíritos, quando fala dessa questão da felicidade e infelicidade relativa. Então, tá lá. O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado na preocupação de serem felizes e acabam infelizes estiradas no tédio. Criaturas aparecem pleiteando destaque e, em se crendo ditosas por obtê-lo, confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam, e infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, que senhoreiam longa vida pelo espírito que dedicam ao corpo. Em todos os lugares, há contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas, muitas vezes, geram suplícios por vindouros, por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui, além, surgem, sem conta, os felizes infelizes.
nos enganos a que se arrojam e os infelizes felizes nas provações em que se elevam. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Anitus, imaginado feliz, ainda hoje, o conceito do mundo, é o carrasco. Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam, seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém nos caminhos alheios se voltem matematicamente para quem os formou, né? Então está aí a página de Emmanuel, muito interessante, né? Quando fala desse conceito de felicidade e infelicidade, né? Então, aproveitando o ensejo da página de Emmanuel, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, né? E fazer uma prece neste momento, né? Momento da reunião pública, pedindo para que nos dê muita paz, muita luz e discernimento, né? Querido Jesus, obrigado pela sua paz, obrigado pelo seu amor. Pedimos sempre a proteção de tua parte e o envolvimento dos espíritos protetores que nos sempre direcionam através da consciência. Mas estamos aqui também como instrumentos vivos da tua paz e do teu amor, trazendo assim o estudo da noite de hoje, para que ele sirva de consolo não só aos espíritos encarnados, mas também aos desencarnados, Senhor, na consciência de que os nossos pensamentos e sentimentos sejam, assim, irradiações constantes para os irmãos que necessitam do teu abraço, do teu conforto na noite de hoje. Abençoe a todos os enfermos deste momento, a todos os desencarnados, a todos aqueles que perderam a esperança e nos dê permissão para começarmos o estudo da noite de hoje. Obrigado, Jesus. Graças a Deus e que assim seja. Então, falaremos da felicidade e infelicidade relativa, né? A humanidade está sempre em busca incessantemente da felicidade, né? De várias maneiras, tanto no sentido de materialidade ou também de equilíbrio espiritual, né? Mas o que é felicidade? Isso. Como será ela um objetivo terreno ou espiritual? A felicidade, ela é plena aqui entre nós, né? Será se ela nos cabe nesse momento em que estamos vivendo? Existe essa felicidade, existe o limite da felicidade para o homem encarnado? Né? Então, diante dessas indagações, o codificador ele vai questionar na pergunta 920 e 921 do Livro dos Espíritos, né, aos próprios espíritos, para que conceituem
essa questão da felicidade. Então tá lá, 920, né? O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Os espíritos respondem, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra, né? Então, não temos a felicidade completa, até porque a nossa situação presente é um mundo de expiação e provas, não é um mundo ditoso, um mundo feliz. Trazemos causas anteriores que ainda justifica todo o tormento, toda a dor, né, para aí expiarmos essa situação. Então, não temos essa felicidade ainda completa, né? E na 921, Kardec ainda indaga. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Responde os espíritos. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira, né? Então, o homem, ele não vai ter uma felicidade plena, mas ele pode ter momentos felizes, né? Isso se ele circunstanciar a sua vida fazendo o bem e deixando de fazer o mal. Mesmo que haja momentos de angústias, né, devido às causas atuais das suas aflições, pelo passado, né, pelas dores físicas, pela enfermidade, o homem consegue esse equilíbrio, né? Lembrando sempre que temos que agradecer muito a Jesus, aos espíritos amigos e ao Criador pela oportunidade reencarnatória de burilarmos aí todas essas contingências anteriores num caminho para uma proposta mais feliz, né? Onde estaremos aproveitando a encarnação para buscar esse burilamento. Então, mesmo vivendo no mundo de expiação e prova, com todas as dificuldades, né? Com todas as barreiras, as limitações do corpo físico, ainda temos condições de ter, sim, momentos felizes. Então, o codificador ele faz assim um comentário sobre essa questão, né? Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, né? Uma como parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, estamos num mundo ainda, né, de expiação e provas, problemas, de situações adversas, né? Mas, mediante esses aborrecimentos circunstanciados aí pela situação presente da nossa vida, temos que empreender para buscarmos esse equilíbrio pleno e a busca dessa felicidade. Felicidade essa que Jesus deixa bem claro quando diz que o reino dele não é deste mundo, né? Que é um mundo espiritual, não é um mundo físico. Podemos dizer que a Terra, no caminho da regeneração, né, com todas as condições aí de envolvimento pelo amor, né, e de espíritos que vão encarnando com uma outra consciência que não é mais a sofrida, que não traz mais
os percalços da dor, né? Do sofrimento, da angústia, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, aí sim a Terra ela vai ser um ambiente qualificado para buscarmos e termos essa felicidade plena, mas ela precisa passar por todo esse processo de regeneração, né? Continua o codificador ainda no seu comentário. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea. Sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos, né? Então, somos aí criadores dos nossos momentos felizes ou dos nossos momentos infelizes, né? E somos punidos por aquilo de mal que fazemos a nós e aos outros, né? Devido às infrações, né? Continua o codificador. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, né, a infelicidade terrena, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequências de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Isso? Então, a felicidade ela é a busca constante desse caminho reto, através dos momentos felizes, e a infelicidade também é proporcionada pelos nossos erros, pela nossa situação de cometer as infrações, né? De criar obstáculos ao nosso equilíbrio e trazendo sempre esses questionamentos, trazendo sempre essa situação das causas anteriores para a vida atual, né? Desviando-nos deste, continua o codificador, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. Então, somos engenheiros da nossa infelicidade também, né? Então, vemos no cotidiano situações que são exemplos de pessoas que cultivam a infelicidade através da sua própria, né, forma de agir, usando do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da avareza, iremos ter no futuro presente, né, mesmo encarnado e depois no futuro espiritual, essas situações de infelicidade, né? Então, refletindo na resposta dos espíritos, aí na questão acima, né, vimos que não seremos portadores da felicidade plena, porque ela só vai existir quando estivermos despojados de tudo aquilo que embarreira, né, o nosso equilíbrio e que cria situações de infelicidade, né? Já que estamos nesse planeta de expiação e provas, onde prevalece ainda todo o processo de dores, de conturbações, né? Ainda espíritos que trazem de forma rudimentar, de forma ainda nociva, as suas condições encarnatórias, né? Espiando constantemente essas situações, né? Provas essas que trazemos para a escola de aperfeiçoamento das almas, porque a Terra ainda não é um planeta ditoso, feliz, mas é uma escola, né? Tinha até uma música espírita que falava que nossa Terra é uma escola abençoada, né? Temos que amar a Terra por ela nos dar a condição de estarmos aqui, trazendo assim essa forma de burilarmos os nossos erros. Então temos um espaço dado pela misericórdia do Senhor, né, de encarnações em encarnações,
de progressão em progressão, né, dentro aqui ainda da Terra, que é uma escola de almas, né? Tendo como objetivo o fato de melhorarmos nossa evolução e buscando assim o verdadeiro sentido da felicidade, que é esse trajeto, né, de burilamento das imperfeições, visando aos mundos mais felizes. Então, podemos ter esses momentos felizes, a felicidade relativa, né? Se seguirmos a trajetória do bem que fizermos e do mal que deixarmos de fazer, vivendo uma vida de elevação moral sempre, né? Apesar de estarmos aqui ainda num plano ainda muito complexo, né? Ainda de sentimentos inferiores, mas a nossa parte a gente tem que fazer se postulamos essa felicidade plena que não tem nada a ver com materialidade, né? É muito comum as pessoas acharem que a felicidade ela está alicerçada nos empreendimentos materiais, isso, do ter e não ser, isso. Então, vamos ver também que lá no Céu e Inferno tem uma passagem que fala também dessa situação, né, do como os espíritos vão prever a sua felicidade e infelicidade. Está lá no capítulo 4 do Céu e Inferno, né? Em todos os tempos, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura devia ser bem-aventurada ou desventurada em razão do bem e do mal que se realiza aqui embaixo, ou seja, no plano terreno, né? Porém, a ideia de que ele faz dessa vida futura está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções mais ou menos exatas que possui do bem e do mal. Penas e recompensas são reflexos de seus instintos predominantes, né? Então, recompensas pelo bem que fazemos, pela moral que é elevada, penas pelo mal que fazemos, né? Causando aos outros, causando a nós mesmos, atrasando essa trajetória, estacionando ali, né, o sentido de buscar essa plenitude espiritual que é de todos, né? Todos nós estaremos um dia numa condição assim de aperfeiçoamento, mas para isso temos que trabalhar essa consciência constantemente, né? Essa questão da felicidade colocada aí no Livro dos Espíritos, né? Mesmo não sendo plena Terra, fica evidente também na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando vai diferenciar o propósito da felicidade material em relação à felicidade espiritual, né? No estágio em que estamos vivendo. Basta a posse lá do necessário e com a intenção de uma condição mais feliz que não envolve a materialidade. É a consciência tranquila e a fé no futuro. Não é isso? Entendeu? Então, tá lá. A 922 fala muito disso, né? De vivermos no necessário, e aquilo que vai nos dar a condição de subsistência nisso, e termos, sim, a consciência tranquila, por mais do que toda essa situação material, né, de termos aí casa, de termos conquistas materiais, em termos econômicos, né, em termos de poder, não adianta nada se não termos a consciência tranquila e a fé no futuro de uma felicidade plena, porque nada levaremos daqui mesmo, né? Que levaremos para o mundo espiritual se não for ali os nossos feitos de bem ou os nossos defeitos no mal,
Seremos julgados pelo bem que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que fizemos, não é isso? Então, a humanidade ela se prende na felicidade, resultado das posses dos bens materiais e do poder, né? Então, é assim, as conquistas materiais, o pensamento da felicidade, eu vou ser feliz quando ganhar na loteria esportiva, lembra da loteria esportiva, né? As pessoas faziam projetos de que a felicidade estava circunstanciada no dinheiro, né? Nas coisas boas, né? Como roupas, casas, carros, né? Toda essa materialidade que não tem nenhuma relação com a verdadeira felicidade, não é isso? Então, uma outra coisa que chama atenção é que algumas religiões buscam a fé baseada também no prosperar, não é isso? Prometem ao homem essa questão de prosperar, de empreendimentos econômicos, de satisfação pessoal, de poder, como se a religião ela desse essa condição ao homem, não uma condição de se espiritualizar, entendeu? De espiritualizar e equilíbrio. Por isso, né, a posse do necessário para a vida do homem, né, seria o resultado de uma vida menos infeliz no futuro do espírito. Então, se o espírito ele obtém só o necessário ali para viver, se ele vive com o necessário, sem reclamar, né, sem cogitar o supérfluo em relação à sua vida carnal, né, e ele vivendo desse necessário, ele tem uma condição de ser mais feliz do que, às vezes, criando empecilhos para a sua própria evolução com o supérfluo, né? Ele vai lhe tornar egoísta, orgulhoso, vaidoso, avarento, isso. Então, lá na questão 925 e 926 do Livro dos Espíritos, há uma condição de falar dessa felicidade não baseada, né, na materialidade, não é isso? Então, o codificador pergunta aos Espíritos, no 925, por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não merecem, não parecem merecê-los, né? Porque tem tantos ricos, tantos afortunados aí, né? E às vezes são julgadas, as pessoas julgam, tem uma riqueza, mas será se merece essa riqueza? Então, a resposta. Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam a lei do presente. Mas sabei, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria, né? Lembrando que lá na questão 814, a riqueza ela não é pecado, mas o uso dela para promover emprego, promover solidariedade, ajudar o próximo, ela é bem vista. Isso. Agora, quando o homem ele usa essa riqueza em proveito pessoal, ele não enxerga o próximo e acumula essa riqueza constantemente no único intuito, né, ali de preencher ali os seus requisitos pessoais, a sua vaidade pessoal, né, aí sim ele vai ser julgado por essa riqueza sem proveito para o próximo. É isso. E lá na 926, ele questiona também. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições, né? Então, a necessidade dessas civilizações, ela não se tornariam fonte de novas aflições? Então, os espíritos respondem, né? Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vem sem cobiçar o que está fora das suas possibilidades,
poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades, né? Então ele continua aqui, né? Invejais os prazeres dos que parecem felizes do mundo, os felizes do mundo, mas sabeis por acaso o que lhe está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los, né? Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, às vezes julgamos muito a riqueza do outro. Nós vemos nesse momento de pandemia em que pequeno grupo de pessoas estão acumulando mais riquezas, né? Desdenhando a situação social em que a miséria aumenta, mas não podemos nos referenciar naqueles que são mais ricos como objeto de que eles são felizes, né? Será que eles estão felizes? Será se, como diz a própria resposta dos Espíritos, as provações da riqueza, ela não exerce uma maior condição, né, aí de o espírito errar, porque se vermos pelos olhos da materialidade, né, se não vermos pelos olhos da espiritualidade, ou seja, daquilo que seremos após a nossa passagem terrena, já que não levaremos nada, né, temos que empreender nossos esforços para melhorar nossa condição. É que nem ele fala aqui, a gente não precisa invejar o rico porque ele tem essa condição abastada. Ele vai ser julgado pelo aquilo que não faz ao próximo, né? E nós seremos julgados também pela inveja que temos do rico, né? Se a nossa condição de pobre, de passar necessidade, é porque também quem sabe não usamos muito mal a riqueza que tivemos no passado, né? E que tudo tem um propósito na encarnação atual. Se passamos suplícios, se passamos necessidades, né? É porque pedimos para que essas necessidades nos fossem dadas, até para buscarmos uma plenitude espiritual, para buscarmos, assim, né, uma condição melhor na vida espiritual. Sobrepondo essas situações aí, essas barreiras, né, e todas essas condições desfavoráveis da pobreza. Mas vamos lembrar que o rico também, apesar de toda a conquista material, ele também pode ser uma pessoa problemática que não tem uma felicidade relativa, né? Está sempre ali veiculado a tomar conta da sua riqueza, a desconfiar daqueles que os cercam, quando não adquire também doenças, né, voltada pelo estresse de juntar tesouros, não é isso? Então, uma pessoa também que é infeliz devido à preocupação a todo momento que ele tem com essa riqueza, isso? Então, aos olhos da doutrina espírita, a felicidade não se compraz com a riqueza, né? Ou seja, ela não está condizente com a riqueza, isso? Pois ela está relacionada à vida futura do espírito. O homem simples que vive do necessário terá mais mérito em evoluir para uma vida ditosa do que aquele que se prendeu à ganância e à materialidade na terra, né? Já que traz consigo a maneira de suportar as privações, o homem mais simples, né, o homem pobre, né, provocados pela pobreza.
pois daqui não levaremos nada além das nossas experiências boas ou mais, que serão o nosso passaporte para a felicidade plena, né? Que ainda não encontramos nesse mundo. Mundo este que só após a regeneração, como já comentamos anteriormente, e transformado em um mundo de felicidade, abrigará espíritos felizes plenamente. Então, daí a questão da reencarnação como veículo sempre nessa busca dessa felicidade que almejaremos, mesmo que não temos consciência nesse momento, né? Aqueles que não são espíritas e não têm esse entendimento, mais tarde terão esse entendimento de que a felicidade ela não está reservada à questão material terrena. Isso. Outra forma de nos sentirmos bem em nossa jornada expiatória, é seguindo o caminho de nossas vocações, como foi até lido ali na página de abertura, né? E condições que temos que expiar, pois dentro das nossas pequenas intuições e facilidade em certas atividades, descobriremos nosso papel dentro do trabalho que temos e desempenhar nessa jornada de encarnação. Então, se estamos dentro de uma profissão, né, com certeza a nossa progressão está nesse envolvimento da nossa vocação. Eu, como professor, outros companheiros como advogado, assistentes sociais, então isso já estava também descrito antes de nascer e estaríamos inseridos nesse processo, né? De educar, de ajudar, de dar condições de vida ao próximo, né? De vários trabalhos edificantes. Então, o que chama atenção aqui, né, é que nós nos sentimos bem quando temos essa vocação e quando nos sentimos assim realizados de estarmos fazendo aquilo que está de acordo com a nossa criatividade, com a nossa vocação, né? Então, lá na questão 928, existe um questionamento sobre isso, né? Kardec pergunta aos espíritos: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Os espíritos respondem, né? Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Vamos dizer, no caso aí, era muito comum na década de 50, lá do século XX, né? Principalmente famílias de classe média alta, dar assim aos filhos a profissão que os pais tinham, ou seja, exercer aquela influência para que o filho seguisse a carreira do pai, de militar, né? O médico, o advogado. Então, às vezes o filho se tornava infeliz em estar numa profissão que ele não queria, ele teria outras aptidões, outras criatividades, né? Mas ele se torna um mau profissional, se torna um entediado, se torna um depressivo porque ele não está fazendo aquilo que está de acordo com sua vocação, né? Você vê também que principalmente no Japão, né, durante alguns anos, essa corrida para o aperfeiçoamento constante, né, de serem melhores, levaram muitos japoneses, jovens japoneses e japonesas, ao suicídio, quando não conseguiam chegar àquele estágio de perfeição, né? Então, existe também essa relação da felicidade pela vocação. Então, na 928A, Kardec continua. Então, considerai justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse sua aptidão, não se precisa cair no absurdo nem no exagero. Isso, a civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem de alta sociedade,
né? Como dizes, teria de fazer tamanho que se pode fazer outras coisas. Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades. Se não as aplica em sentido contrário, assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser um bom mecânico, etc., né? Aí tem um comentário do codificador aqui, pegamos um fragmento do comentário dele. O deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção, né? A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Nós também chegamos à conclusão de que mesmo nas famílias abastadas, nem todos seguirão ali a consciência ou querem herdar a riqueza do pai. Né? Quantos médicos estão aí nesse projeto Sem Fronteiras, que não é Médicos Sem Fronteiras, que são pessoas de família de classe média alta, mas se sentem bem em estarem clinicando em locais longe, né, da sua terra natal, principalmente na África ou alguns países pobres, né, do continente sul-americano, asiático, mas se sentem bem, né? Então a vocação e também toda essa questão do homem criativo, do homem se sentir bem com o seu propósito, ele faz essa felicidade relativa também. Então, outra coisa também que nós vamos comentar é que há uma necessidade muito grande de que os homens deixem de lado os seus preconceitos, né? Os seus juízos assim impertinentes sobre o outro, né? O seu racismo, homofobia, xenofobia, e cuide de que a sociedade possa se tornar equilibrada, né? Nós temos aí companheiros de necessidades especiais que têm uma grande inteligência, grande criatividade, que independente ali, né, do seu problema físico, das suas necessidades especiais, podem trabalhar tranquilamente, satisfazendo assim o seu interior, né? Quantos vemos aí felizes, nesses momentos felizes, né? Mesmo com toda a dificuldade de locomoção, com tudo aquilo que é o revés da encarnação em que ele está passando, ele consegue sobrepor com a criatividade, né? Sendo profissional, assim, importante, sendo artista. Então, essa é a forma que nós temos que ver essa nossa felicidade relativa, né? Nos dando as condições de nos sentirmos bem, apesar do revés que passamos das nossas expiações. Tá? Eu quero deixar aqui um abraço muito forte para todos, pedindo a Deus para que possamos acolher também os nossos filhos, independentes aí, né, da sua consciência de gênero, né, da sua opção de gênero. Temos que abraçar. Isso também é um empecilho muito grande para essa juventude, quando ela é ali de uma forma, né, excluída das suas famílias devido aquilo que elas acreditam, na forma como elas querem viver, né? Aí, de acordo com sua sexualidade. Isso também, gente, cria no outro ser humano uma profunda depressão, né? E temos também que ver no próximo, acolhê-lo, né? Amá-lo independente de tudo, dando a ele condições para que ele seja feliz relativamente, né? Tendo momentos felizes,
ele seja um ser humano e possa ser encarado como normal, abraçado, acolhido por todos, tá, gente? Muita paz para todos, que Jesus abençoe a todos neste momento. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estarmos juntos, né, nessa reunião de sexta-feira e assim interagindo com vocês, porque é uma forma também de aprendizado para nós, né? Estarmos aqui conversando com vocês na noite de hoje, né? Um abraço muito forte, querido caminheiro de Jesus, muita saudade, né, dos trabalhos, da campanha do Quilo, de abraçar as pessoas que se envolvem nas tarefas, né, do Caminheiros, mas, né, mando esse abraço virtual para vocês.